por telefone agora com o Marcelo Robalim, que é empresário do Jadson. Ele está na China, né? O Jadson já confirmou a rescisão de contrato dele com o time chinês e está voltando para o Brasil, deve chegar aí nos próximos dias. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito boa tarde. Queria saber de você quais são as propostas que o Jadson já tem, se é que ele já tem, para trabalhar, voltar a jogar aqui no Brasil. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Na realidade, no dia de hoje, nós formalizamos a documentação para a rescisão do contrato. Foi um processo de negociação muito exaustivo, né, respeitando a cultura chinesa e começamos com uma renovação contratual e que acabou terminando na rescisão de contrato. Então, hoje que conseguimos formalizar, e a partir de hoje que vamos começar a conversar com os clubes brasileiros, porque antes não podíamos conversar, não sabíamos que bases, né, seriam trabalhadas. Então nós acabamos optando pelo jogador abrir mão de diversos valores, né, a empresa inclusive abriu mão do comissionamento que tinha, para buscarmos uma alternativa nova e sem a dependência do clube chinês. Marcelo, é o Luiz Ademar. Eu queria saber o seguinte, para o Jadson agora aceitar uma proposta de clube brasileiro, é verdade que ele quer um contrato de 3 anos, com projeto para ele ficar 3 anos, e aí de repente ele pode pensar, sei lá, no final de carreira, alguma coisa assim? A ideia é um contrato longo mesmo, né? Justamente para que o jogador está trocando um dinheiro maior da China por uma estabilidade, né, em um clube que tem um projeto para recebê-lo bem, né, que ele possa, inclusive, voltar a sonhar com uma seleção brasileira, que ele possa almejar títulos e ter uma qualidade de vida, né? Então realmente, um dos grandes pontos nossos é o tempo de contrato, né? Marcelo, as notícias que a gente recebe aqui é que o Jadson, há algum tempo, quando tinha, ou você, né, provavelmente, quando tinha a possibilidade de deixar a China, chegou a conversar com o Corinthians para um retorno num determinado valor e que o Corinthians manteria esse determinado valor, mas que nesse momento vocês já têm outras possibilidades em valores maiores. Isso é verdade? Não, isso não procede. Essa informação é completamente equivocada. Nós nunca abrimos negociação com clube nenhum no período que ele estava aqui. Surgiram esses boatos no momento que o Vanderlei foi demitido. Surgiram os boatos de que todos os brasileiros iriam ser trocados no Tianjin. Não foram, falava para toda a imprensa, isso é boato. Não foram trocados, foram campeões, todos tiveram muito êxito aqui. Então, não procede essa informação. Então vocês estão abertos? Como eu te disse agora há pouco. Não, nós não temos nenhuma proposta oficial ainda, porque hoje, no final da tarde aqui da China, agora já são quase 2 da manhã, mas no final da tarde que nós terminamos de formalizar a rescisão. A partir daí que vai se iniciar as negociações. Então, imagina que o clube chinês só vendesse o Jadson. Como é que eu poderia negociar o contrato dele e com uma venda? Então, muda. Então, nós precisávamos terminar a questão da rescisão para depois ir para o mercado. Por isso, assim, é uma coisa lógica, né? Eu não sei de onde estão saindo tantas notícias, falam em valor, teto de um clube, teto de todos os clubes do Brasil hoje. Os grandes clubes são extremamente profissionais, contam com pessoas super gabaritadas. Então, assim, eu posso garantir para vocês que não existe nenhuma proposta concreta. Marcelo, a gente tinha relatos, ou pelo menos o que chegava até a gente, é que o Jadson estava muito bem e é inegável a questão financeira. Qual foi a motivação dele para rescindir esse contrato e voltar para o futebol brasileiro? Pois é, o que aconteceu é que o time foi campeão, né, chegou na primeira divisão e o proprietário tem muito dinheiro e começou a buscar estrelas do Chelsea, do Real Madrid, do Manchester City, e isso começou a gerar uma instabilidade para nós. Então, a nossa posição com os chineses foi, olha, vamos voltar para a pré-temporada, queremos nos reunir,
porque queremos saber a real importância do Jadson para o elenco ano que vem. Aqui na China, só 3 estrangeiros podem jogar. Então, não é saudável para o jogador como o Jadson, no momento da carreira que ele está, acabar sendo preterido para os jogadores que vão chegar com outro status. Então, a nossa ideia de dar essa segurança para o Jadson foi, ok, se o time renovar o contrato no patamar que está pagando aos outros jogadores, né, que vão chegar, é uma demonstração de que o time vai te utilizar. Então, o time chegou a propor uma renovação contratual com um aumento de salário, mas não um aumento exorbitante, né? E aí nós passamos para o clube que não estávamos felizes, né? Que não era uma situação que havia nos agradado a proposta dele, porque demonstrou mais uma vez que ele não ia estar brigando em grau de igualdade com os que vão chegar. E, infelizmente, futebol tem muito disso, né? Às vezes um jogador está bem melhor do que o outro, mas por todo o contexto que envolve a contratação, o nome, a mídia, o jogador ter deixado uma grande equipe europeia, o jogador que já está no clube acaba sendo preterido. Então, por conta disso, que foi a nossa conversa, primeiro negociamos a renovação, não chegamos nos números que a gente entendia que seriam números para um clube que quer manter o jogador como primeira opção, e a partir daí começamos a trabalhar a rescisão. Por isso que eu não podia conversar com clube nenhum no Brasil, porque você não tinha as bases negociais. O Tianjin pagou 5 milhões de euros ao Corinthians há um ano atrás. Então, se o Tianjin exige 5 milhões de euros hoje, seria um tipo de negociação, né? Talvez os clubes brasileiros nem teriam capacidade de fazer essa aquisição. Então, por conta disso, é uma negociação bem complexa aqui e a gente conseguiu finalizá-la com êxito. Legal, deixa eu agradecer. Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, já de madrugada na China. Um abraço para você, boa volta ao Brasil, um abraço para o Jadson também, que ele volte também conseguindo dar rumo aí ao seu futuro, que se acerte aí, apareçam boas propostas para vocês. É interessante para a gente ver o Jadson jogando. Muito obrigado, viu, Marcelo?